Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Somos nós de novo aqui no Keeping Come Love, Keeping Come Love, Don't Stop Now. Amor Júnior do mundo espiritual. Sim, nós vamos analisar a casa de mais um famoso de Hollywood que muita gente pede, muita gente é curioso. Eu não quero saber o que tem na casa do Tião da Padoca, eu quero saber o que tem na casa do Machoel Jackson, eu quero saber o que tem na casa daqueles rapaz que faz os filmes de ação. Pois é, nós vamos então analisar. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, mas vamos ver quem são os ditos famosos. É uma playlist legal, eu gosto do Spook Famous Houses. Claro, não é uma questão de preconceito, até porque nós temos na playlist limpeza de casa, onde nós vamos na casa das pessoas. E não é da casa dos famosos. Nós já fomos em casas de pessoas que realmente são necessitadas e precisam desse apoio do mundo espiritual, né? Para a retirada dessas energias e deixar as coisas no trique-trique em ordem. Só vocês verem lá, tem muito mais pessoas, gente da gente, do que famoso. E nesse caso a gente vai poder analisar o que tem na casa desses ditos famosos, que realmente é par e passo, ou seja, é comparável com o que nós temos em nossas próprias casas. Hoje nós vamos analisar uma pessoa que eu não tenho a menor ideia quem era, e depois eu fui entender. Eu vi o vídeo, né, assim, tipo a chamada, porque tá aqui, eu separei a chamada dentro da casa de Hilary Duff. Eu falei, mas quem é Duff? Quem é Hilary? Quem é essa persona? E aí só depois é que eu fui ver que ela é uma menina bem famosa. Ela fez um filme que eu assisti da sessão da tarde, que é um musicalzinho e tal. Ela gosta desses filmes. Então tem Gossip Girl, sei lá, 12 é Demais 2, Paixão de Aluguel, Agente Tim, Trilha da Fama, 12 é Demais, Younger, Lizzie McGuire, sei lá, Waterfire, 2 Homens e Meio, ela fez também. Não sei, o que ela fez em Two and a Half Men? Community, Beleza dos Mundos, tal, Gasparzinho em Wendy, A Maldição de Cheryl Tate. Porra, ela fez um filme de terror? Tá, então nós vamos ver Hilary Duff. Hilary um pouco pra nós aí, menina. Então a gente vai ver o que tem na casa dela. De novo, ok? Tudo que acontece aqui, a gente vai fazer uma análise do corpo de energia da Hilary e nós vamos fazer uma análise da casa dela. Tudo em tempo real, tanto que eu nem sabia quem era essa menina. Eu não sei quem é a maioria dos atores de Hollywood, para te falar a verdade, viu? Eu não sou uma pessoa de guardar nome, eu gosto dos filmes, mas eu não lembro dos atores. Tudo bem. Então a gente vai fazer uma análise dela e uma análise da casa dela. Lembrando que esse tipo de coisa que nós fazemos, aqui no Brasil, obviamente ela não é reconhecida pela medicina. No Oriente, sim. No Oriente, nós temos certas medicinas lá, como acupuntura, acupressura, seja o ticum médico, seja as práticas de bioenergia, que são reconhecidas e são muito bem vistas como complementos ou mesmo como o titular da medicina. Se você vai na Tailândia, por exemplo, muitas das benzedeiras locais têm muito mais atenção do que hospitais. Na Índia, por exemplo, existem muitos tratamentos que são feitos na rua por pessoas que realmente trabalham com essas medicinas que auxiliam a população dentro do que tomar, que remédio usar, como manipular e tudo mais. Aqui no Brasil é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar as políticas públicas, existem as farmácias vivas no Ceará. E isso é muito legal porque, tendo em vista um enorme número de benzedeiras locais, a política de serviços públicos ali resolveu manter esse tipo de tratamento. Então vocês têm as farmácias vivas número 1, 2 e 3, onde eles vão trabalhar a planta in natura, vão trabalhar os derivados e os extratos das plantas. Sabe? Quer dizer, você pode ir lá com uma receita médica e falar, eu vim aqui pegar tal extrato, tal derivado, tintura, chás, qualquer coisa que realmente possa ser utilizada de maneira natural. E isso foi preservado porque era uma coisa histórica das benzedeiras. Então, aqueles pseudocientistas da internet, isso não vale porque não é comprovado pela ciência. Eu recomendo que vocês estudem a base da medicina para saber como ela surgiu no mundo e quais eram os primeiros
as primeiras formas da gente poder atender e tratar as pessoas. Vocês vão estudar a egiptologia, estudar os gregos, estudar os alquimistas na Europa, como realmente se deu toda a passagem, origem dos medicamentos para o mundo de hoje, ok? Porque senão o cara vai na farmácia e fala, não vou comprar esse xarope porque tem guaco. Isso aí eu não quero, porque é pseudociência. Pseudocérebro que existe na cabeça dessas pessoas. Mas vamos lá. Nós vamos analisar então a casa da Hilary Duff e a energia dela. Nós não analisamos energias de escritos ou de pessoas relacionadas a nós. Por quê? Porque nós já vimos que existe uma coisa chamada ego do indivíduo e que eventualmente pode gerar problemas. Então nós paramos de analisar as pessoas, como visto na playlist Regras do canal. Lá tem tudo explicado o que fazemos e o porquê realmente deixamos de fazer certos serviços às pessoas, como elas geram dificuldades à nossa vida. Então, nós só limitamos o serviço de análise de casas a vocês, beleza? Eu vou trazer então a câmera mais perto. Olá, como vai? Isso porque fica mais feio assim. Mas vamos ver a casa de Hilary Duff, que só depois eu entendi quem era ela. Fui jogar no Google porque quem é essa mulher? Vamos lá. AD, welcome to my home. I'm so excited, I'm so honored to be doing this show. I'm a huge fan. This is my dog Momo. Rapaz, o seu cachorro tá com um abajur na cabeça. Olha que casão, meu Deus. E a música é de quem? Parece Billy Idol, né? Ajudar o peixe, ajudar o peixe. So I spend a lot of time out here trying to keep plants alive. This one is my newest project. I forget what it's called, but these little fluffy babies on the end keep changing colors, and they're going to get darker, and Nossa, then they're going to get silvery. This one's kind of happening already. Ela gosta das plantinhas dela e o rapaz, o bichinho tá, ó, o elemento X tá com o abajur na cabeça. Olha, olha que salão. Ah, tio Spruque, já viu, né? Já vi. Os ricos e famosos não escapam, viu? É tudo complicated. Ah, nós temos algumas coisas interessantes aqui, mas deixa eu só dar um... Bought this house about 8 years ago when I was pregnant with my son. Muito bem. Ela comprou essa casa alguns anos atrás. Puta casão, hein? Mas vocês merecem, né? Vocês estão ali na linha de frente fazendo um monte de filme pra nós. Eu demorei para entender quem era você. Mas vamos analisar a energia da Hilary para depois analisar a energia da casa dela. Essa técnica de análise de bioenergia ela é desenvolvida dentro de religiões, principalmente do budismo, vajrayana e do hinduísmo, que trabalham com escolas relacionadas a self-cleansing, autotratamento, purificação dos pontos de energia, abertura do que eles chamam de clairvoyance ou clarividência. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás, entendeu? Não é uma coisa que tipo, eu sou clarividente, spooks. Eu nasci assim. Não, clarividência não se nasce com isso, se desenvolve ao longo de muito treino, muita prática e muita educação dentro dos princípios de meditação e práticas meditativas. Não existe prática meditativa na Igreja Católica, não existe prática meditativa no judaísmo, também não existe prática meditativa no kardecismo ou em qualquer rito africano. Tudo isso está relacionado somente às práticas do Oriente. Então não adianta vocês saírem por aí procurando canais que fiquem, medite, concentre-se nisso, agora imagine isso, agora tome uma dedada no butico, agora lamba sua orelha. Não existe isso. Essas práticas, elas são veladas àqueles que realmente adentram essas religiões e é obtido por meio de meritocracia. Então vocês vão penar durante 10, 15, 20 anos e não 10, 15, 20 minutos o que vocês veem no YouTube. Então vocês vão ficar 10, 15, 20 anos fritando as práticas de meditação e começar a despertar essas percepções, essa sensibilidade. E obviamente eu faço isso há quase 20 anos, então é que nem andar de bicicleta. Você pega o jeito, você se acostuma, você realmente sabe conduzir. Então não é algo que você faça esporadicamente, sabe? Então assim, não inventem moda, não recriem a religião, não saiam por aí prevaricando ou destruindo aquilo que já existe há muito tempo e que deve ser mantido e respeitado.
Então o que eu sempre falo para as pessoas é, se você quer aprender isso, abra mão do seu catolicismo, abra mão do seu forfã, da sua superficial crença, para adentrar realmente numa religião que vai te cobrar. Você vai ter que fazer práticas, você vai ter que fazer 2, 3 vezes por dia. Eu faço às 4 horas da manhã, eu faço 10 horas da manhã, eu faço ao meio-dia, eu faço às 6 horas da tarde, eu faço às 10 horas da noite. E aí? Como é que faz? Tem que achar tempo para isso? Tem. Tá? Então isso é reconhecido no Oriente, isto é documentado, isto é percebido. Hoje no Brasil, algumas faculdades de medicina e de psicologia estão começando a andar e gatinhar sobre essas técnicas. Então você vê, a Universidade Federal da Bahia possui isso na sua grade curricular obrigatório. A Universidade de Taubaté também existe obrigatório, são 30 horas que vocês têm que fazer. E mais a Universidade Federal do Mato Grosso também tem por obrigatoriedade um certo número de horas para poder entender o que é feito. Então está entrando nas faculdades de medicina no Brasil e vai começar a ser reconhecido mais ainda, porque já é pelo Ministério da Saúde. Então nós vamos analisar o corpo de energia físico, emocional e mental da Hillary. E obviamente a questão espiritual dentro de um contexto vai começar a aparecer. Existem duas formas da gente ver e analisar isso, seja pelos obsessores que estão dentro da casa e que são atraídos pela energia dela, ou pela energia dela que justifica-se então esses seres que a acompanham, ok? Nós temos algumas coisas que chamam já a atenção. Primeira coisa, o ponto financeiro dela é um ponto que está ficando já bem fraco. Ela precisa tomar muito cuidado com a forma como ela lida com o dinheiro, como ela gasta dinheiro, como ela investe o dinheiro dela. Esse ponto financeiro, ele tem em todas as pessoas, tá? Isso é visto dentro dos princípios da acupuntura. E que quando você tem realmente uma estrutura mais sólida financeira, você tem riqueza, tem investimentos, ele fica mais forte. Por mais que ele não tenha um corpo de energia tão expandido, mas ele tem um ponto de energia mais consolidado. Então o núcleo dele fica mais denso e forte, porque significa que você sabe lidar com o dinheiro. Ela não, ela tem uma saída de dinheiro, um escape financeiro um pouco maior. Isso faz com que esse ponto se fragilize. Significa que ela deve gastar muito dinheiro e não retém isso com tanta facilidade. O que leva ela a estar sempre buscando papéis, sempre buscando estar atuando dentro de Hollywood, mesmo que em papéis banais, mas ela precisa continuar fazendo. Tá? Ela pode ter se afastado de um tempo de Hollywood, e isso faz com que esse ponto financeiro, obviamente, comece a ficar escasso. Então ela precisa entrar constantemente recursos, tá? Ela precisa tomar muito cuidado com a região dos quadris e a região do fêmur, cabeça do fêmur. Então, eventualmente, ela pode ter acidentes na região do quadril, seja batidas, quedas, tombos, qualquer tipo de lesão aqui. Isso também afeta a base da coluna dela. Então, toda essa região fica afetada. A região da família dela há uma bifurcação, o que significa que ela pode ter duas famílias, ela pode ter filhos com um marido e filhos com o outro, tá? Ou ela pode ter realmente uma separação entre as famílias. Vamos supor que a família do marido dela não suporte a família dela, né? Então acontece essa bifurcação, essa separação. Isso precisa tomar muito cuidado, que mexe com o equilíbrio do corpo dela e com as formas como ela conduz a sua vida, tá? Isso também está relacionado ao ponto da vontade. Então existe uma conexão entre a vontade e a questão da base da coluna. Essa questão da vontade de ir e vir, de fazer, de conduzir. Isso pode estar desgastando ela ou levando ela a um estresse. Tipo, eu não gosto de fazer isso com relação à família do outro, eu não gosto de fazer isso com tal pessoa, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Então existem certas obrigações familiares que isso pode estar causando essa perda financeira a ela também, tá? Então a gente tem um triângulo que envolve a questão financeira, ponto da vontade e a questão da família. Eles estão correlacionados? Todos os pontos estão. Eu brinco, sabe um sistema de telefonia antigo? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, quando o cara dos anos 60, ele apertava sem o telefone várias vezes e caía na central de telefonia.
Aí ele ligava e falava, me ligue para o número tal, 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 tal. Aí aparece uma grande central com a mulher ligando vários plugs. É exatamente essa mesma ideia. São vários plugs que ficam conectados e eles se correlacionam. É como se você jogasse um pensamento ou uma energia para o seu corpo físico e emocional. Então eles se correlacionam, tá? Outra coisa que ela precisa tomar muito cuidado, existem certos traumas que estão se fazendo presentes na vida dela. Esses traumas são bem complicados porque eles podem envolver traição. E essa traição não é só traição de relacionamento. Ou seja, meu marido me traiu, eu me separei. Ou eu fui apunhalada pelas costas pelo meu empresário ou por familiares. Ela tem uma traição que ela esconde e que fica mantido como um segredo. Essa traição ela é observada pelo ponto das emoções, só que o inverso. Ele reflete na parte das costas. E isso é complicado porque quando essa sensação da traição se faz tão forte, esse ponto que encontra-se nas costas, ele começa a dar muitas fisgadas. Então, eventualmente, ela pode ter muitos desconfortos no meio das costas. E o reflexo disso, fisicamente, não é só numa estrutura óssea, no esqueleto, né? Mas também pode afetar o sistema respiratório. Dentro da medicina tradicional chinesa, esse qi ou qi, que fica armazenado no pulmão quando sobe, né? Então você tem uma energia que sobe e vai para o pulmão, ele utiliza-se esse triplo aquecedor, essa energia do meio, do canal do meio central, ele pode vir a pressionar o sistema respiratório dela em decorrência a esse problema do fluxo de energia. E aí o que acontece? Trava a coluna, causa um pouquinho de falta de ar nela e isso gera emocionalmente inseguranças e instabilidades emocionais. Então, existe sim a questão da traição, existe a desconfiança de que está acontecendo uma traição no relacionamento dela com pessoas ligadas a ela. E pessoas muito próximas, porque ela esconde isso de uma maneira muito forte. Então, vocês que são os mestres do Google, vocês podem ir atrás de certas informações com relação a ela e depois vocês me dizem se isso bate. Porque, de novo, eu não conheço a Hillary, eu assisti acho que um único filme que ela fez parte, que era um musicalzinho bem jocoso, bem zoado, e que ela ia para uma escola de música. Eu nem lembrava dela. Ela cantou numa escola de música lá, tinha um irmão dela que era músico, um negócio meio zoado. Mas isso era da sessão da tarde, né? Então eu nem sei que filme mais ela está fazendo. Então existe essa questão da traição, que é o ponto das emoções voltada para trás. Um ponto interessante que chama atenção nela também é que ela é uma pessoa religiosa. Ela eventualmente pode ter cantado em igreja quando era jovem, pode ter uma base muito bonita dentro da sua fé, porque ela tem um ponto da religião que rege a grande parte da energia mental dela, onde ela se apoia, onde ela busca ter um alicerce religioso. E isso é legal. Porque isso faz com que ela calme um pouco mais as suas emoções e faça com que o sistema nervoso dela tende a ser mais controlado. Se bem que ela andou descontrolado recentemente. E ela precisa tomar cuidado porque com essa crise do sistema nervoso acaba pegando o sistema respiratório. Sinusite, rinite, alergias, tudo que envolve a região da maçã do rosto. Toda essa região, tá? Ela tem uma fé muito legalzinha, mas é uma fé simples, é uma fé de uma pessoa que conviveu com religiosos ou cantou na igreja, tá? Ela tem, mas é pífio, é pequenininha, não é uma grande fé como de um Yogarhata ou de um grande hindu, ou, putz, sei lá, você tem os caras que são mais top aí, que tem um ponto da fé que é quilométrico, mas beleza. Dá pro gaio, entendeu? Tem muito brasileiro que se diz cristão que nem isso tem. Mas tudo bem. É isso, tá? A grosso modo é isso mesmo. E vamos dar uma olhada na casa. Eu quero dar uma olhada depois no começo. Deixa no começo, pra gente... Eu já quero pegar um negócio aqui que já rolou, tá? Aqui é a entrada da casa dela. Tudo clean, tudo bonitinho, tudo... Ai, chuchu, beleza. Isso a gente vê muito na casa de inscritos que contratam o serviço de limpeza de casa. Tio Spook, analisa minha casa. Claro, o serviço é tanto. Muito bem, tá aqui dinheiro e tal. Muito bem, vamos lá, vamos fazer análise. E aí isso a gente percebe na casa das pessoas. Então o que está na casa dela
não difere do que está na sua casa, viu, pequeno gafanhoto? E é por isso que é interessante a gente mostrar que não é porque o cara tem din-din e tem uma casa de milhões, que ele também não tem a vida meio zoada. Aqui a gente tem 3 energias que são nitidamente... tem uma energia que as pessoas vão olhar. Então vamos fazer um exercício. Eu sei que todo mundo que gosta dos exercícios que o Tio Spook faz. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem e simplesmente joguem a consciência de vocês para lá, como se vocês estivessem naquele lugar, projetando a sua intenção, tá? Façam uma pausa no vídeo e façam isso. Muito bem, depois que vocês fizeram esse exercício, vocês vão me falar, Tio Spook, eu tenho certeza absoluta que eu vi algo aqui atrás. Ô Tio Spook, não, aqui me chamou muita atenção. Ah não, Tio Spook, eu tenho certeza, tem algo aqui. Quem realmente pegou um desses 3 pontos está correto. E os 3 pontos? Aí sim, vocês acertaram 100%. Aqui logo na entrada nós temos sim um obsessor e ele é um obsessor de animais. Ele anda junto com os animais, ele acompanha os animais. Eventualmente, esse tipo de obsessor a gente viu muito em casa de veterinários, ou mesmo quando analisamos canil, ou clínica veterinária, e ele tem na casa de certas pessoas. O que acontece? Por que existe uma consciência desse tipo? É muito interessante. Dentro do princípio budista, a nossa consciência ela é elástica, ela vai para muitos lugares e traz muitas percepções. O que isso significa? Significa que, ao longo de nossa vida, nós vamos passar por muitos altos e baixos. Alguns altos, que obviamente nós vamos ter um trabalho legal, ter uma remuneração muito legal, nós vamos nos relacionar com pessoas que nós gostamos, nós vamos ter bens materiais que nós queremos. Mas quando vem o baixo, por exemplo, as pessoas não estão preparadas para isso, nem querem passar por isso. Fome, desemprego, raiva, inveja, ganância, apego, um monte de coisa que faz com que o ser humano mostre as suas emoções mais inferiores, mais animalescas, mais agressivas, mais irracionais. E quando a gente tem essas emoções e nós morremos em meio a elas, nós entramos num processo de retroagir. Retroagir não é uma palavra muito legal dentro do budismo, porque a própria consciência búdica, ela faz com que nós tenhamos experiências em todos os reinos, seja nos reinos minerais, vegetais, animais e no reino humano. Quando a nossa consciência ela age com uma maneira tão ignorante, e eu conheço vários youtubers que são assim, a nossa ignorância então vai imperar e nós vamos passar de um lado racional, que é do reino humano, para um lado mais animalesco. Nós vamos nos tornar animais. Essa vibração acontece quando nós falecemos, quando nós morremos em meio à nossa ignorância, a nossas atitudes ruins, a nossos atos ruins em vida. Essa ignorância ela vai agir sobre o nosso corpo de energia e vai nos transformar em animais. Então você vai vibrar essa energia. Então o que nós temos aqui é simplesmente uma pessoa que faleceu e que age trazendo essa energia. É uma mulher, tá? Essa mulher está aqui, ela vibra essa energia e ela vai acompanhar os animais. Eu já conheci uma pessoa assim em vida, infelizmente. Eu tive uma colega que ela odiava os seres humanos. Ela se decepcionou tanto com os seres humanos, seja no trabalho, vendo uma competição desleal, vendo uma concorrência, ou mesmo tentando se relacionar com pessoas e nunca conseguia. Ela se voltou para dentro de casa, se trancou junto aos seus animais domésticos e ela se tornou tão arisca, tão complicada de se lidar, ou seja, qualquer pessoa que chegasse perto dela para cumprimentá-la, ela não estendia a mão e nem olhava na cara. E isso é complicado porque ela se torna o que ela realmente cria afeto, que são os animais. E essa vai renascer como um animal, com certeza, tá? Então nós temos essa energia aqui que acompanha. Essas outras 2 consciências que estão aqui de pé observando a casa são bem mais complicadas. Por quê? Porque ela já tem uma intenção muito maior sobre quem mora aí. Eles têm uma energia que é direcionada a fazer, sim, um mal. Mas é aquela história. Você fuma, por exemplo.
Você vai, obviamente, fumar e você vai prejudicar o seu pulmão, vai colocar sujeira para dentro do seu corpo, vai prejudicar a sua saúde. Você está chamando a doença, você está atraindo energias ruins para dentro de você. Se você tem um pensamento destrutivo, ou seja, se você odeia alguém e você fica projetando essas energias, isso se volta contra você. Porque você vai demonstrar ao mundo espiritual que você odeia uma pessoa e essas energias vão se voltar contra. Você vai atrair seres que vão potencializar o seu ódio. Então, se houve realmente uma briga aí dentro, ou uma traição, ou um desconforto familiar, alguns seres do mundo espiritual vão ser atraídos por meio dessa vibração. Este aqui, principalmente, ele está relacionado não à traição em si, mas ele está envolto a observar o comportamento da família. É como se ele gostasse da questão da intriga, da raiva, da discórdia, das brigas, das inseguranças. Imagina que uma pessoa que realmente gosta de treta morre. Então, a consciência dele vai agir sobre as pessoas, instigando essa desconfiança, instigando a essa situação de conflitos. Ele está aqui observando. Este outro aqui, ele caiu de paraquedas. Porque esse aqui sabe exatamente o que está fazendo. Esse aqui, ele só está observando o movimento da casa e achando interessante o que rola. Então ele acompanha as crianças, ele age acompanhando as pessoas, mas ele não faz nada, ele simplesmente está observando. Sabe, isso acontece na casa das pessoas? Sim, acontece muito. Existem muitas energias que simplesmente entram para observar o que está acontecendo. E o ato de observar o que está acontecendo faz com que ele crie ou não uma possibilidade de criar laços dentro do seu corpo de energia. Então ele está aqui, tá? Então na casa a gente já matou 3 figurinhas que chamam bem a atenção. Agora vamos ver os quartos e vamos ver o que está por detrás de uma casa como essa. E o que vocês estão observando, os pelos da Lilo estão tudo voando aqui porque o ventilador está ligado. O que vocês estão observando é, essa casa não difere da nossa vida. Essa casa não difere da nossa realidade. Tem de dinheiro ou não, as merdas acontecem em tudo que é lugar. Seja numa casa rica, seja numa casa humilde ou mais pobre. Não faz diferença. O que vai fazer diferença é como você conduz a sua vida livre e longe de problemas. Com um parceiro ou uma parceira que realmente te respeite e que não vai fazer meleca com você, não vai te trair, não vai te sabotar. Como você lida com o dinheiro e como você entende a necessidade da riqueza, tendo em vista o que você hoje proporciona para a sociedade. Obviamente, o Michael Jackson era milionário. Existem outras pessoas que têm o mesmo caráter ou até melhor que o do Michael, mas que a questão financeira, a pessoa sabe que não vai ter tantos recursos financeiros assim. Mas, ao falecer, ele vai saber que ele foi eticamente muito superior a muita gente rica. Dinheiro, ele só vai te acompanhar. Quem vai realmente fazer o diferencial é você, o seu caráter, a sua postura na vida e a maneira como você lida com os seus problemas. Ok? A gente vai fazer uma pausa agora e daqui a pouco a gente volta para analisar a casa como um contexto geral. Eu quero ver os quartos, porque se tiver traição, se tiver rolado uma traiçãozinha lá, a gente vai poder saber. E lembrando, eu não faço isso para escrito nenhum. Se o seu marido está te traindo, você, como mulher, está traindo o seu marido, eu sinto muito. Não sou eu que vou analisar e nem apontar dedos, ok? Isso é uma coisa que vocês têm que resolver em 4 paredes. Mas é isso. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações de como tudo é feito, bem como os respectivos valores, tendo em vista que eu não sou paranormal, não sou médium, não sou espírita, não sou pai de santo, eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 formas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal. Você doa acho que até R$8.
E o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, é só copiar, jogar no navegador e você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, nosso site casadassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.